Este segundo critério de classificação da glândula é um pouquinho mais complicado, tá? Mas veremos com figuras também, vai ser fácil de você visualizar. Então, continuando a classificação do epitelial glandular, muita coisa, né? Mas com leitura tudo se resolve, ok? Tecido epitelial glandular ou de secreção, porque o produto de uma glândula é chamado de secreção. Eu acho que quase que não repeti isso, vou falar mais uma vez. Epitelial glandular ou de secreção, que é a mesma coisa, não é isso? Primeiro critério foi quanto ao local. Foi para fora a secreção? Foi para dentro, endócrina, exócrina, mista, né? Segundo critério, segunda ideia, quanto ao modo de eliminação da secreção. Aí vem a pergunta, você fala, mas Dalti, como assim quanto ao modo? Olha, tem glândula que elimina apenas a secreção e tem glândula que se desintegra e sai junto com a secreção. Interessante nisso, né? Ah, mas eu fico sem ela. Uma outra será formada, obviamente, né? Você vai ficar sem hipófise? Você vai ficar sem tireoide? Obviamente que não. Outra coisa, algumas se desmancham e outras não, tá? Qual delas se desintegra e qual delas não se desintegra? Então, quanto ao modo de eliminação da secreção, há glândulas que eliminam apenas a secreção. Vou lhe mostrar por desenhos, tá? Aquela glândula que elimina apenas a secreção e não é desintegrada é chamada de merocrina. Elimina apenas a secreção, tá? Produz a secreção e elimina apenas a secreção. A salivar é assim, elimina apenas a saliva. A sudorípara é assim, elimina apenas o suor, tá? Então seria a glândula merocrina que elimina apenas a secreção, vou lhe mostrar por desenhos. Já a glândula holócrina, holo quer dizer tudo, ela sai por completo, tá? Elimina a secreção e toda a glândula. Ah, fico sem ela? Uma outra será produzida, tá? Então, enquanto a merócrina elimina só a secreção, ela permanece intacta e, aliás, toda glândula produtora de hormônios praticamente é assim. A hipófise, ela não se desintegra, não fico sem ela. A tireoide não se desintegra, né? Não fico sem ela. Então, a merócrina elimina só a secreção, ela não se desintegra, tá? A glândula holócrina, holo quer dizer tudo, elimina a secreção e toda ela será desintegrada. Aliás, a sebácea é assim, né? A glândula holócrina, holo, sai tudo. A sebácea seria uma boa representação dessa holócrina. Holo quer dizer a secreção eliminada e toda a glândula sai junto com a secreção. E a glândula apócrina. O que é apócrina? Você fala, mas Dalton, sobrou o quê? Parte. Elimina a secreção e parte da glândula. Parte fica, parte sai. E a parte que fica regenera a parte que saiu. A mamária é assim. As glândulas mamárias eliminam a secreção, que é o leite, parte dela se desintegra. E a parte restante regenera a parte que saiu, tá? Então, glândula merócrina elimina apenas a secreção. Salivar, só a saliva sai. Sudorípara, só o suor sai. Ok? Além disso, glândulas produtoras de hormônios em geral também só liberam o hormônio, não se desintegram, tá? A glândula holócrina elimina a secreção e holo, toda a glândula sai junto com a secreção. A sebácea é assim. E a glândula apócrina, apo, sai secreção e parte da glândula é desintegrada e eliminada, né? Parte fica, parte sai, a parte que fica regenera a parte que saiu. Com o desenho fica fácil visualizar a ideia, não fica? Glândula merócrina elimina apenas a secreção. Essa parte amarelada do nosso desenho, não é? Perceba que as células da glândula produzem a secreção é jogada no interior da glândula e eliminada. Então, apenas a secreção é eliminada nesse tipo de glândula, ela é chamada de merócrina. Perceba que a holo quer dizer tudo, né? Ela totalmente, tá vendo? Ela é desintegrada. A glândula é eliminada juntamente com a secreção. Holo, ela sai por inteiro. A sebácea é assim, né? E a apócrina, perceba que parte da glândula se desintegra. A secreção e parte da glândula será eliminada. A merócrina elimina apenas a secreção, ok? A holócrina, holo quer dizer tudo, elimina a secreção e toda a glândula. Ela desintegra como um todo. E a apócrina elimina a secreção e parte da glândula se desintegra junto com a secreção. Muito legal, né? E chegamos ao último critério da classificação do epitelial glandular, ok? Vamos recapitular ideias principais sobre o epitelial que nós fizemos aqui de algumas conversas para cá, né? Vimos epitelial de revestimento ou de proteção, foi a primeira ideia que nós vimos sobre epitelial. E o nosso foco nesse momento foi epitelial glandular ou de secreção, aquele que forma as glândulas, né? De secreção, pois o produto de uma glândula é chamado secreção. Esse é o terceiro e último
último critério usado na classificação do epitelial glandular ou de secreção. Terceiro principal critério, tá? Quanto ao número de células. Esse é o mais simples, é muito fácil de você visualizar, obviamente, né? Há glândulas formadas por apenas uma célula, você conhece como unicelular, o nome está falando, unicelular, formado por apenas uma célula, e há glândulas formadas por várias células, pluricelular. A uni, eu vou lhe mostrar com uma foto muito legal da pele, tá? Como ela é uni, apenas uma célula, é de dificílima visualização. Mostraremos numa figura bem ampliada para você. Agora, a glândula pluri, obviamente, formada por várias células, ela é muito interessante porque, como são várias células, essas células se agrupam e, ao se agruparem, adquirem formatos diferentes. E esses formatos, obviamente, têm nome, né? São chamados de tubulares, alveolares ou túbulo-alveolares, tá? São as principais. Existem outras, com certeza. As mais relevantes são, repetindo, quando a glândula é pluri, porque a uni não tem formato, tá? A uni é apenas uma célula. A própria célula libera a secreção. Então, é o formato da célula. Agora, quando são várias células, essas várias células se juntam e adquirem formatos diferentes, tá? Chamadas de tubulares, porque lembra um tubinho, alveolares, porque são redondinhas, e túbulo-alveolares, parte tubinho e parte redondinhas, tá? Para começar a pensar um pouquinho, tubular, porque lembra um tubo. Porque alveolares? Lembra daquela estrutura nos pulmões, redondinhas, local das trocas gasosas? Você conhece como alvéolo, né? Então, por lembrar um alvéolo, são chamadas de alveolares. Apelando um pouquinho também para a fisiologia humana, no nosso pâncreas também tem regiões redondinhas, que inclusive vimos aqui em alguns slides anteriores. Regiões redondinhas chamadas de ácinos. Nessa região do pâncreas, chamada ácino, as enzimas do suco pancreático são produzidas. Por ser redondinha também, a alveolar também é chamada acinosa, porque lembra ácino, estruturas redondinhas que o pâncreas tem, local onde as enzimas do suco pancreático são produzidas, tá? E a túbula alveolar quer dizer parte tubinho, né? E parte redondinha. Bom, o que é que nos interessa então é avaliar sobre o tecido epitelial glandular ou de secreção. Repetindo, produto de uma glândula, secreção, por isso, epitelial glandular ou de secreção, né? Aí você fala mais alto, repetindo, qual é a secreção da glândula sudorípara? Suor. Glândula sebácea? Sebo. Glândula mamária? Leite. Glândula hipófise? Hormônios, vários hormônios. Então, produto de uma glândula é chamado secreção, ok? Segunda ideia, formação de uma glândula. Repetindo, importantíssima ideia. O epitelial, as células do epitelial vão sofrer divisões, sucessivas mitoses e vão se acumulando, invadindo o conjuntivo. Esse aglomerado de células que invadiu o conjuntivo, você conhece como glândula. Aí vimos a classificação, né? São 3 principais ideias usadas para você classificar uma glândula. Há outras classificações, tá? Essas são as mais primordiais, a que você encontra principalmente em vestibular. Primeiro critério, eu mostrei para você o local onde a secreção será eliminada. E vamos repetir? Quando a secreção é jogada para dentro da corrente sanguínea, porque não há canal chamado ducto, a glândula é chamada de endócrina. Endo quer dizer para dentro. A secreção é jogada na corrente sanguínea. Secreção conhecida como hormônio, né? O hormônio será lançado na corrente sanguínea. A glândula exo, para fora, exócrina, é aquela que tem canal, que tem ducto e joga a secreção para fora, né? Várias são assim, salivares, sudoríparas, lacrimais. E é chamada mista ou anficrina. O que é uma mista ou anfícrina? É aquela que é parte endócrina, parte exócrina ao mesmo tempo. Quer decorar mais fácil? Ela produz hormônio e mais alguma coisa. Outra ideia, tem mais de uma secreção. Produz mais de uma coisa, né? O pâncreas é assim, o ovário é assim, o testículo é assim. Pâncreas produz hormônios e suco pancreático. 2 secreções, ela é mista. Ovário, hormônio e gametas sexuais, ela é mista. Testículo, hormônio e gametas sexuais, ela é mista. Primeiro critério. Segundo critério, que foi o mais complicadinho, né? Eu vou recapitular melhor com você. O segundo critério foi quanto ao modo de eliminação da secreção. Como assim quanto ao modo, né? A glândula elimina apenas a secreção? A glândula, ela desmancha junto e sai com a secreção?
Ou a glândula elimina parte dela e parte fica, e a parte que fica regenera a parte que saiu. Acabamos de comentar um pouquinho, né? Então a primeira foi a merocrina. O que é uma glândula merocrina? Vamos reavaliar. A merocrina elimina apenas a secreção. Tudo bem? Ela não desmancha, elimina apenas a secreção. Várias delas são assim. A hipófise só libera hormônios, a tireoide só libera hormônios, a paratireoide só libera hormônios. Elas são merocrinas, eliminam apenas a secreção. A glândula holócrina, holo quer dizer tudo, ela sai inteira. A secreção e toda a glândula é eliminada. Chama holócrina. E a chamada apócrina, parte sai, parte fica da glândula, além da secreção, e a parte que fica regenera a parte que saiu. Tudo bem? Os nomes são um pouco complicados, né? Merócrina, holócrina e apócrina. E terceiro critério, que é bem fácil de entender, foi quanto ao número de células, né? Há glândulas formadas por apenas uma célulazinha, são glândulas unicelulares, e a glândula que é formada por várias células, pluricelulares. E quando são formadas por várias células, essas células se agrupam, adquirindo formatos diferentes. Essa é a classificação da glândula, quanto ao local de eliminação da secreção, quanto ao modo de eliminação da secreção e quanto ao número de células, tá? São as principais ideias, temos outras sim, essas são as principais características. Ok? Vamos fazer um fechamento legal e já voltaremos daqui um pouquinho, tá? Dá uma olhadinha. Tá aqui então um desenho muito legal do epitélio e uma glândula unicelular, tá vendo? Uma célula só que atua como glândula. Uma outra figura também de fácil visualização. Tá aqui o epitelial, formado por apenas uma camada de células, bonito, né? E aqui eu tenho uma glândulazinha incrustada entre as células do epitelial. Glândula formada por apenas uma célula unicelular. Agora, o bonito são as pluri, né? Como são pluri, são várias células que adquirem formatos diferentes. A tubular, tá vendo? Tem vários formatos de tubular, tá vendo? Novelada, simples, irrelevante pra gente, em forma de tubinho tubular. As mais arredondadas lembram um alvéolo, né? No caso do pulmão. Então, por isso, alveolares ou acinosas, porque lembra ácino, uma estrutura redondinha do pâncreas, local de produção das enzimas do suco pancreático. E aquelas que são a mistura, parte tubo, parte alvéolo ou ácino, túbulo acinosa ou túbulo alveolar. Muito legal, né? Então, essas são pluri. Para ter formato, tem que ser pluri. Ou tubular, ou alveolar, também chamada acinosa, arredondada, e aquela que é meio mista, né? Não se chama mista. É para você entender. Parte tubo, parte redondinha, túbulo alveolar ou túbulo acinosa. Bom, fechamos então essa videoaula sobre classificação do tecido epitelial. Pode perceber que ela foi até um pouco longa, né? Porque são vários critérios. Poderíamos dividir essa videoaula, mas para que seja um raciocínio coerente, fizemos numa aula só, tá? Fizemos classificação do epitelial de revestimento ou de proteção e o epitelial glandular ou de secreção. Ótima videoaula porque você visualizou e entendeu como classificar o epitelial, tá? Na próxima videoaula já realizaremos a introdução do tecido conjuntivo. Ótimo assunto, mas um tecido grande, complexo, um pouco mais complicado, porque ele é bem variado, tá? Faremos passo a passo e desde já, como sempre, realização de exercícios. Fechamos o epitelial. Entre no site www.biododaltro ou biodaltro.com, como sempre, ou qualquer fonte de exercício que você tem em mãos e faça o treinamento com exercícios, tá? No caso do nosso site, entre no ícone histologia e acesse exercícios, tá? Tecido epitelial e faça a resolução. Confira o gabarito e acompanhe pela videoaula. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, como sempre, numa boa videoaula. É sempre um prazer, é muito gostoso estar aqui com você, tá? Um grande abraço, bom estudo e até tecido conjuntivo junto com o Daltinho, ok? Beijo, tchau, até a próxima videoaula. Tchau.